Você já parou para pensar por que certos trechos do livro de Enoque foram mantidos em segredo por tantos séculos? Onde fica o verdadeiro portal para a prisão eterna dos anjos caídos e quem é o ser celestial que guarda essa entrada agora mesmo? O livro de Enoque, um dos textos mais enigmáticos da antiguidade, preserva relatos que desafiam tudo o que a maioria das pessoas imagina sobre o destino dos anjos que se rebelaram contra Deus. Enquanto muitos pensam no inferno como um conceito abstrato e distante, Enoque descreve algo muito mais concreto, um local real, ligado à própria geografia da Terra, onde seres poderosos foram aprisionados após corromperem a humanidade antes do dilúvio. Para compreender onde estaria esse abismo, precisamos observar atentamente as descrições deixadas pelo patriarca. Enoque afirma ter sido conduzido por mensageiros celestiais até regiões extremas da criação, atravessando montanhas de fogo, vales de trevas e paisagens que ultrapassam a compreensão humana. Em sua visão, ele contempla uma enorme fenda sem fundo, localizada além de uma cadeia montanhosa que muitos estudiosos associam à região do Monte Hermon, no antigo Oriente Médio. Essa localização chama a atenção porque coincide com uma área marcada por profundas falhas geológicas, cavernas subterrâneas e formações que, desde tempos antigos, despertam temor e fascínio. Segundo antigas tradições, seria ali que se encontraria a entrada para o Tártaro, a prisão destinada aos anjos caídos. Curiosamente, essa ideia encontra paralelos nas escrituras canônicas. Em 2 Pedro 2,4, lemos que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou em cadeias de escuridão, reservando-os para o juízo. O texto utiliza o termo associado ao Tártaro, reforçando a ideia de um local de confinamento destinado especificamente aos seres que desafiaram a ordem divina. Segundo essas tradições, o abismo não seria apenas uma metáfora espiritual, mas uma prisão criada para conter entidades de imenso poder. Algumas interpretações apontam para a geografia única da região do Oriente Médio, marcada por depressões profundas e áreas abaixo do nível do mar, como um possível reflexo físico de acontecimentos que deixaram marcas permanentes na história da humanidade. À medida que avançamos nas visões de Enoque, encontramos descrições ainda mais impressionantes. O patriarca fala de um lugar sem céu visível e sem solo firme, uma região de isolamento absoluto preparada para os vigilantes, os anjos que desceram ao Monte Hermon e deram origem aos gigantes mencionados em antigas tradições. A ideia de que a entrada desse lugar teria sido identificada não se refere a uma descoberta arqueológica convencional. Trata-se da convergência entre textos antigos, tradições preservadas ao longo dos séculos e características geográficas que continuam despertando perguntas até hoje. Diversas culturas relatam a existência de locais considerados espiritualmente opressivos, regiões evitadas por gerações devido ao temor que inspiram. Mas uma questão permanece: quem guarda essa prisão? O livro de Enoque apresenta uma resposta surpreendente. Entre os grandes arcanjos, Uriel aparece como aquele que recebeu a responsabilidade de vigiar determinadas regiões do mundo e supervisionar o confinamento dos rebeldes. Sua missão seria garantir que os anjos caídos permaneçam presos até o momento estabelecido para o julgamento final. Essa atribuição coloca Uriel em uma posição de enorme importância dentro da tradição enóquica. Ele surge como um guardião da ordem divina, responsável por impedir que o caos volte a se espalhar sobre a criação antes do tempo determinado. Essa perspectiva também oferece uma reflexão profunda sobre o mundo atual. Em uma época marcada por confusão espiritual, desinformação e inúmeras vozes conflitantes, a existência de limites estabelecidos por Deus lembra que nenhuma força, por mais poderosa que pareça, está acima da sua autoridade. Os textos antigos apontam para uma realidade na qual o mal possui limites definidos e um destino já determinado. Nem mesmo os seres mais poderosos que desafiaram o Criador conseguiram escapar do julgamento que os aguarda. Compreender esses mistérios não significa apenas estudar acontecimentos do passado. Significa também desenvolver discernimento para reconhecer as ilusões e os enganos que continuam surgindo em nosso tempo.
Se você deseja aprofundar sua compreensão sobre esses temas e aprender a identificar armadilhas espirituais que podem enfraquecer a fé, convido você a conhecer nosso guia Como Reconhecer o Engano Religioso antes que ele destrua sua fé. O link está disponível no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Aproveite também para se inscrever no canal e fazer parte desta comunidade dedicada a explorar os mistérios mais profundos das Escrituras e as verdades que muitas vezes permanecem escondidas sob a superfície da história. O estudo das origens e dos segredos que cercam o aprisionamento das forças caídas nos transporta diretamente para as páginas mais profundas do livro de Enoque, revelando conexões que a teologia tradicional muitas vezes prefere ignorar. Quando analisamos os relatos sobre o portal do abismo e o ser celestial designado para guardá-lo, percebemos que a escolha de Uriel não foi um evento aleatório, mas uma determinação estratégica do Criador. Esse arcanjo, cujo nome carrega o significado de Deus é minha luz ou fogo de Deus, possui características que o tornam o único capaz de conter a imensa irradiação de caos que emana das profundezas daquela prisão esquecida. A presença de Uriel na entrada do Tártaro funciona como um selo de pura energia espiritual, uma barreira intransponível que impede que a escuridão dos sentinelas contamine o plano físico antes do tempo determinado para o acerto de contas final. Essa autoridade espiritual se reflete diretamente em outras passagens, que o público que estuda as Escrituras conhece muito bem, onde o poder divino é manifestado de forma imponente para estabelecer ordem onde o mal tentou reinar. No livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículo 22, encontramos uma confirmação impressionante dessa realidade, quando o texto afirma que eles serão reunidos como presos em uma masmorra, serão encerrados em um cárcere e receberão o castigo depois de muitos dias. Essa passagem veterotestamentária se alinha de forma perfeita com as revelações que Enoque recebeu durante suas jornadas pelos limites da criação. Os presos mencionados por Isaías são as mesmas entidades de luz que abandonaram sua habitação original para se corromperem com a matéria humana. E o cárcere em que foram encerrados é exatamente o abismo vigiado por Uriel. A compreensão de que essas forças estão contidas sob uma guarda tão severa traz um alívio profundo para o coração daqueles que buscam respostas para as aflições do mundo atual, demonstrando que o Criador jamais perdeu o controle sobre as potências celestes que se rebelaram. O mistério que envolve a localização desse portal ganha contornos ainda mais reais quando percebemos que a própria história humana foi moldada pelo medo e pelo respeito a essas regiões geográficas específicas. Os antigos povos que habitavam as proximidades do Oriente Médio olhavam para certas depressões da terra, não apenas como vales profundos, mas como feridas espirituais que exigiam vigilância e oração constante. Eles sabiam que a estabilidade do mundo físico dependia diretamente da fidelidade dos guardiões divinos, que mantêm as portas do caos devidamente trancadas contra qualquer tentativa de invasão ou libertação prematura. A atuação de Uriel como sentinela do abismo nos ensina que a justiça divina opera por meio de leis espirituais exatas, onde cada ser recebe a incumbência compatível com sua natureza e poder. Sendo o arcanjo associado à iluminação e ao fogo que consome as ilusões, ele se torna a antítese perfeita dos anjos caídos, que escolheram a escuridão do engano e a corrupção da carne. A luz que emana de Uriel serve tanto de barreira para os que estão de fora, quanto de tormento e lembrete de fidelidade para os que estão trancados nas profundezas do Tártaro. Esse equilíbrio entre a misericórdia que protege a humanidade e a severidade que pune os rebeldes é um dos temas centrais que atraem aqueles que buscam uma espiritualidade mais madura e menos superficial. A narrativa bíblica e os textos apócrifos que complementam essa visão nos mostram que o universo espiritual não é uma massa amorfa de boas intenções, mas uma estrutura perfeitamente organizada, onde o trono de Deus estabelece decretos que governam desde as maiores galáxias até as fendas mais escuras localizadas abaixo da crosta do nosso planeta.
Conforme nos aprofundamos nas descrições de Enoque sobre a topografia do abismo, percebemos que o profeta utilizava uma linguagem que misturava elementos físicos visíveis com realidades transcendentais, difíceis de traduzir em palavras humanas. Ele fala de colunas de fogo celestial que caíam nas profundezas, um fenômeno que muitos estudiosos modernos associam a manifestações de pura energia espiritual que mantém a estrutura da matéria coesa. Essas colunas de fogo são, na verdade, a própria manifestação do poder de Uriel, exercendo sua função de vigia, garantindo que as correntes espirituais que prendem os sentinelas não sofram nenhum tipo de desgaste ao longo dos milênios. Essa vigilância perpétua nos faz lembrar que a batalha espiritual é uma constante na história do cosmos e que a paz que desfrutamos na superfície da Terra é fruto direto do trabalho silencioso e poderoso desses exércitos celestiais que obedecem cegamente às ordens do Altíssimo. A certeza dessa proteção nos permite caminhar com mais firmeza, sabendo que as forças que operam nas trevas possuem um limite claro e intransponível estabelecido pela soberania do Criador. A relação entre o livro de Enoque e os textos canônicos se torna ainda mais evidente quando observamos o livro do Apocalipse, que também faz menção direta ao anjo que possui a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Embora as tradições variem sobre a identidade exata de cada mensageiro, em diferentes momentos da história profética, a função de conter o mal nas profundezas da terra permanece uma constante na revelação divina. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 e 2, lemos que um anjo desceu do céu, prendeu o dragão, a antiga serpente, e o amarrou por 1000 anos, lançando-o no abismo, fechando-o e selando-o sobre ele. Essa linguagem de selamento, chaves e correntes, que atravessa séculos de literatura sagrada, ganha um sentido muito mais prático quando compreendemos que o portal vigiado por Uriel é uma realidade espiritual, com reflexos no mundo físico. A existência desse local serve como um testemunho eterno de que a rebeldia contra as leis do Criador resulta inevitavelmente em isolamento e perda da liberdade espiritual, uma lição que ecoa através das eras para alertar a humanidade sobre as consequências de se afastar do caminho da luz. A busca pela compreensão desses mistérios ocultos não deve ser motivada por mera curiosidade intelectual, mas por um desejo genuíno de fortalecer a fé e reconhecer a grandiosidade do plano divino. Quando olhamos para as anomalias geográficas do nosso planeta, com os olhos da fé iluminados pelas revelações antigas, passamos a enxergar a criação como um livro aberto que testifica a veracidade das Escrituras. As fendas profundas, as zonas de grande atividade tectônica e os lugares de opressão espiritual que a humanidade evita há séculos deixam de ser apenas acidentes geológicos e se revelam como marcas da história cósmica que a ciência terrena tenta explicar apenas pela ótica materialista. É nesse ponto que a narrativa de Enoque rompe com a superficialidade das religiões institucionais, oferecendo uma resposta robusta e cheia de significado para aqueles que intuem que a realidade vai muito além daquilo que os nossos olhos físicos podem contemplar. O arcanjo Uriel continua seu trabalho silencioso na entrada do abismo, garantindo que o decreto de confinamento seja cumprido até que o relógio escatológico de Deus marque a hora do julgamento definitivo. A preservação desses relatos ao longo de gerações, apesar de todas as tentativas de supressão e esquecimento por parte de lideranças que temiam o impacto dessas verdades na mente do povo, demonstra que a luz da revelação divina sempre encontra uma maneira de romper as barreiras do tempo. Os buscadores sinceros de hoje, que se sentem desconectados das pregações vazias e repetitivas que abundam nos templos modernos, encontram na geografia espiritual de Enoque um solo firme para ancorar suas reflexões mais profundas. Compreender o papel de Uriel e a realidade do abismo nos ajuda a perceber que o combate contra as forças do erro exige vigilância constante e um profundo respeito pelas leis que governam o mundo invisível.
A caminhada de fé se torna muito mais segura quando reconhecemos que o mesmo Deus que designou um arcanjo de fogo para guardar as portas do Tártaro está atento às nossas lutas diárias, providenciando o livramento e a proteção necessária para que as trevas não prevaleçam sobre aqueles que escolheram viver na verdade. A compreensão da magnitude desse guardião celestial e da severidade da prisão subterrânea nos força a olhar para as ramificações proféticas que esse mistério carrega para os tempos em que vivemos. Quando o livro de Enoque detalha que as correntes que prendem os anjos rebeldes são feitas de escuridão e mantidas sob a vigilância de Uriel, o texto está nos apontando para uma realidade onde o tempo espiritual corre de forma diferente do tempo humano. Para as pessoas que sentem que a história do mundo está caminhando para um desfecho definitivo, saber que existe um local físico e espiritual onde o mal original está contido sob a mais estrita vigilância traz uma nova camada de entendimento sobre a soberania do Criador. Esse confinamento não é eterno no sentido de ser estático, mas possui um prazo de validade determinado pelas mesmas leis divinas que regulam o movimento dos astros e as eras da humanidade. O profeta Jeremias, em seu capítulo 23, versículo 20, traz uma afirmação que ecoa essa certeza ao declarar que a ira do Senhor não retrocederá até que ele tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração, e que nos últimos dias o seu povo compreenderá isso claramente. Essa compreensão clara, reservada para os momentos finais da história, passa obrigatoriamente pelo reconhecimento dos marcos que Deus deixou espalhados pela terra e pelas escrituras antigas. O abismo guardado por Uriel não é um mito esquecido para entreter leitores curiosos, mas uma peça fundamental no quebra-cabeça da redenção humana e do julgamento cósmico. A presença de um arcanjo de fogo na entrada dessa prisão garante que nenhuma força humana, nenhuma tecnologia militar e nenhum pacto oculto consiga acessar ou libertar essas entidades antes do momento decretado. Os antigos sabiam que tentar invadir essas regiões ou invocar os seres que ali habitam era o caminho mais rápido para a destruição espiritual. E é por isso que as tradições mais antigas sempre cercaram certas áreas do Oriente Médio com um muro de silêncio e temor reverente. O homem moderno, em sua arrogância materialista, ignora os avisos do passado, mas aqueles que mantêm a sensibilidade espiritual aguçada conseguem perceber que a Terra ainda guarda as cicatrizes visíveis dos dias em que o céu e o inferno se enfrentaram de forma aberta na superfície do nosso planeta. A análise detalhada dos manuscritos nos revela que o isolamento dessas entidades provoca uma constante tensão no mundo invisível, uma pressão que se reflete nas estruturas sociais, políticas e religiosas da nossa civilização. Os anjos caídos, embora algemados nas trevas profundas sob os pés do sentinela divino, ainda conseguem projetar sua influência por meio do engano e das filosofias que tentam afastar a humanidade da verdade original. Essa operação oculta é o que a teologia chama de mistério da injustiça, uma força que trabalha nas sombras para preparar o caminho para o engano final. No entanto, a certeza de que Uriel permanece firme em seu posto nos dá a garantia de que o caos possui um limite geográfico e temporal, que não pode ser superado por nenhuma rebelião. A luz do arcanjo serve como um farol de justiça que expõe a fragilidade do mal, mostrando que até mesmo as criaturas que outrora desfrutavam da proximidade do trono divino agora tremem diante da autoridade do mensageiro encarregado de aplicar a sentença do Altíssimo. Conforme caminhamos pelas entranhas dos relatos proféticos, percebemos que o abismo funciona também como um espelho do estado de alma da própria humanidade, quando esta escolhe se rebelar contra as leis do Criador. O deserto de fogo invisível e a ausência de um firmamento firme descritos por Enoque representam o vazio absoluto que experimenta o ser que se desliga da fonte da vida. Essa conexão profunda entre a geografia do Tártaro e a realidade espiritual humana é o que torna esses textos tão atuais e necessários para as gerações que buscam respostas além da superfície e dos dogmas tradicionais. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 31, versículo 14, reforça essa visão ao tratar da queda das potências soberbas,
afirmando que todos eles estão entregues à morte, às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Essa convergência de visões entre Ezequiel e Enoque nos mostra que os profetas bebiam da mesma fonte de revelação divina, enxergando a prisão dos orgulhosos como uma realidade incontestável e geograficamente estabelecida. A guarda de Uriel na entrada do abismo nos convida a uma postura de profunda vigilância sobre as nossas próprias vidas e sobre as mensagens que consumimos diariamente em nome da espiritualidade. Se o mal original está contido por correntes e vigiado por um arcanjo de fogo, isso significa que a nossa caminhada terrena exige o mesmo nível de seriedade e compromisso com a verdade. Não podemos flertar com ensinamentos que minimizam a gravidade do pecado ou que tentam transformar a justiça divina em uma vaga promessa de prosperidade material sem arrependimento. A existência do portal do abismo é o testemunho mais contundente de que as escolhas feitas no plano espiritual possuem consequências eternas e que a soberania do Criador não se deixa escarnecer por nenhuma criatura, por mais brilhante ou poderosa que ela tenha sido em sua origem celestial. Muitos estudiosos contemporâneos que se dedicam a analisar as anomalias energéticas e magnéticas do planeta sugerem que os locais apontados pelas tradições antigas, como portais para o submundo, coincidem com falhas geológicas profundas, onde a estabilidade da própria crosta terrestre é constantemente testada. Para quem possui os olhos abertos pelo conhecimento espiritual, essas descobertas não causam surpresa, mas confirmam o que o livro de Enoque já havia registrado há milênios. A criação física reflete com precisão cirúrgica as realidades e as sentenças decretadas no tribunal do céu. O portal vigiado por Uriel é uma dessas marcas indeléveis na pele da terra. Um ponto de contenção onde a matéria e o espírito se encontram para testemunhar o poder restritivo de Deus sobre as hostes da maldade que tentaram corromper a linhagem humana antes do dilúvio purificador. O entendimento desses mistérios ocultos nos afasta do medo paralisante e nos posiciona em um lugar de autoridade espiritual e confiança renovada. Saber que o Criador providenciou uma sentinela da estatura de Uriel para garantir a segurança do cosmos contra as investidas dos prisioneiros do Tártaro nos permite enfrentar as incertezas do presente com a certeza de que o futuro já está devidamente selado pelas mãos da justiça. Os relatos antigos deixam de ser narrativas distantes e passam a funcionar como um escudo de sabedoria contra as ilusões do mundo moderno que tenta a todo custo apagar a memória das intervenções divinas na história. A verdadeira fé não se apoia em fábulas confortáveis, mas na rocha firme das revelações que unem a história, a geografia e a profecia em um único e majestoso testemunho da soberania daquele que governa acima dos céus e abaixo da terra. A chegada ao desfecho dessa jornada profética nos coloca diante da responsabilidade de carregar esse conhecimento com sabedoria, aplicando a vigilância em cada detalhe de nossa caminhada diária. Compreender a realidade do abismo e a fidelidade do arcanjo Uriel nos mostra que a justiça e a soberania do Criador são absolutas, servindo como uma rocha firme onde podemos ancorar a nossa fé contra as tempestades do engano que cercam a sociedade. Muito obrigado por acompanhar esta revelação profunda até o final. Sua presença aqui é o que fortalece a nossa busca pelas verdades ocultas das Escrituras. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe sua curtida e comente abaixo o que você pensa sobre esse mistério. Lembre-se de acessar o primeiro comentário fixado para adquirir o guia Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé, um auxílio essencial para proteger sua caminhada espiritual. Continue assistindo aos vídeos que estão aparecendo na sua tela, agora mesmo, para seguir descobrindo os segredos mais profundos do sagrado.